que se experimenta mesmo quando se morre. Por isso é que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra na carne, viverá. E aquele que vive crendo em mim, pode morrer à vontade, porque não morrerá eternamente. Já passou da morte para a vida. É um conceito que o Elon Musk não vai entender nunca, a menos que o Espírito Santo lhe quebrante o coração. Mas você e eu somos extensão daquele Adão original. Pecamos no pecado dele e pecamos à semelhança do pecado dele todos os dias, de maneira cada vez maior, mais sofisticada, mais calamitosa, mais apocalíptica, mais extensa, mais devastadora, mais luciferiana. Eu e você. E aí vem e Paulo introduz esse segundo Adão. No primeiro Adão, a morte reina e mata a todos, destrói a todos, mas no segundo Adão, no ato de justiça, na vida de justiça dele, ele justificou todos os homens. Justificou os fiéis, os que creem, mas como diz Paulo a Tito, é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ou como diz o apóstolo João, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos que sabemos dele e cremos nele, mas ainda pelos do mundo inteiro. Por isso o Cordeiro foi imolado antes da criação de Satanás, de anjos, de arcanjos, de demônios, de tudo, de matéria, de espaço, de tempo, de mundo paralelo. Ele foi imolado. A graça é o elemento no qual toda a criação é criada, é a substância da criação. É a graça e o amor, é o Big Bang da morte de Deus em Cristo, no Cordeiro. Sendo Deus, se esvaziou. Todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele, a partir dele. E nele todas as existências, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, tudo nele subsiste. Para mim é maravilhoso. Pode ser que para vocês não. No entanto, nós estamos aqui sendo chamados a seguirmos o segundo Adão. E as tentações que a gente vai acompanhar aqui, começando em Mateus, no capítulo 4, são as tentações do segundo Adão, que são completamente diferentes das tentações do primeiro Adão. O primeiro Adão não conhecia fome. O segundo Adão está com fome. O primeiro Adão nunca tinha jejuado, nunca tinha tido uma entrega de consagração, nunca tinha tido um conflito mental. O segundo Adão nasceu na plenitude dos tempos, no meio de toda a brutalidade da civilização humana, naquilo que naquela época era o apogeu, era a plenitude do orgulho, do supremacismo dos humanos. Ele nasce no meio daquilo, no meio da morte, no meio da escravidão, no meio das cruzes, no meio dos assassinatos, no meio do despotismo, no meio de todas as vandalizações que um ser com poder era capaz de produzir na miséria do resto da sociedade humana no mundo. E lá está ele, o segundo Adão, no meio de conflitos. O primeiro Adão nasceu numa relação direta com o Pai, sem religião, sem culto, sem rito, sem nada. Respirar era adorar, sorrir era cultuar, mergulhar era adorar com alegria, amar
Beijar a mulher era como beijar a boca de Deus. Experimentar prazer orgânico, psíquico, físico com a companheira era prazer celestial, divino, sublime, supremo, tudo puro para os puros, tudo maravilhoso. Já o segundo Adão nasce no mundo das pedras, das condenações, das tábuas da lei, das proibições, dos julgamentos, das superioridades religiosas, das explorações, das barganhas, das mentiras inventadas em nome de Deus, escritas em nome de Deus e decoradas em nome de Deus. É outro mundo. São outras tentações de uma natureza infinitamente mais profunda. E que eu nem entrarei nelas agora para não estragar a descrição delas, porque nós vamos passar dias em cada uma delas. Entendam que eu estou tentando apenas pavimentar minimamente um caminho de compreensão. Porque a maioria de nós nunca entendeu nada de tentação. Só para eu concluir, porque já tem 1h05, eu quero dizer o que é tentação para você. A maioria de vocês não sabe nem o que é tentação. Como um pastor agora me disse ali embaixo, a esposa dele, ele me disse, a minha esposa entrou num cinema pela primeira vez, já casada comigo, porque antes era pecado. E entrou com culpa. E a gente ainda tinha que ver que filme podia ver. Porque senão era um risco de perder a salvação. Imagina só. O que é tentação para crente? O que é tentação para religiosos? Especialmente nas religiões do Deus pessoal, na religião dos livros, seja dos judeus, da Torá, do Novo Testamento, da Torá e do Novo Testamento juntos, ou do Alcorão islâmico, onde há uma relação proposta de pessoalidade com Deus e de uma culpa miserável de pessoalidade do diabo na vida humana também. Você imagina como isso não tem limites para crescer. O que é tentação para os crentes? Meu Deus, eu libertei tantos milhares de jogadores de futebol maravilhosos que não podiam jogar bola porque era pecado. E eu me converti e fui tirando todo mundo. Vai jogar bola, meu filho. Vai jogar bola. Você é um craque, cara. Vai jogar bola. De bola eu entendo. Eu não estou jogando porque eu tenho algo superior a fazer. Se eu jogasse ia ser da pesada também. Vai, meu filho. Botei todo mundo no esporte, porque era tentação, era pecado ir para o esporte. Meninas com corpinhos de bailarina, lindas, proibidas de aprender balé. Garotos naturalmente ginastas, proibidos de correr, de saltar. Pessoas com a capacidade, uma inteligência enorme, que terminavam no máximo ginásio, segundo grau, estourando e não faziam mais nada, porque se dizia que para a faculdade era tentação, era colocar o filho num lugar onde o diabo iria engoli-lo vivo, e ensinavam as igrejas e os pastores e os padres. Nem tentação os caras sabem o que é até hoje. Por exemplo, tem muita gente que fala para mim, eu fiquei com a tentação de te ouvir durante anos e eu resisti, porque o meu pastor dizia que você era um pecador, promíscuo, inventavam e inventam. Ontem mesmo a minha mulher está me mostrando ali um cara que eu não sei nem quem é, nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro na minha vida, não tenho o menor interesse nisso. Dizendo lá, coitado, pecando contra o Espírito de Deus em mim, dizendo que eu sou um promíscuo.
Ele não tem nem idade, não tem nem idade da minha filha caçula. Ele é só um pouco mais velho do que a minha neta mais velha. Ele não sabe o que é viver uma vida com Deus como eu vivi, vivo e viverei. Ele nunca vai saber se continuar completamente débil mental, espiritual, como ele é. Tadinho. Tentação para muita gente é não pode ouvir o Caio. Aí o coitado vem aqui, me ouve um dia, não consegue nunca mais não ouvir, mas tem que ficar uns meses em conflito, como se estivesse traindo a Deus por estar me ouvindo, dando amém, concordando com tudo. Que não passa de palavra de Jesus. Vocês não sabem nem o que é tentação. Há alguns meses atrás, tentação era votar num candidato da esquerda. Fazer a vontade de Deus era votar num candidato da extrema-direita. Vocês não sabem nem o que é tentação. De tão cegos, de tão empedrados, de tão blindados, de tão bloqueados, que se tornaram, de tão abonsaizados, viraram bonsais cerebrais, reduzidos. A mente está presa num sapatinho de japonesa, não cresce nunca. Então eu tenho que fazer um chão preparatório para ter certeza de que minimamente alguém ou alguns vão conseguir compreender, porque a maioria foi aleijada mentalmente, espiritualmente, psicologicamente para entender qualquer coisa um pouquinho mais sutil ou profunda. Não entendem mesmo. Aí a culpa é minha. Eu aqui digo coisas difíceis. O cara não entende, aí diz que é heresia porque ele não entende. Ele só é um limitado. Infelizmente, para ele eu não sou. E morrerei ilimitado, crescendo. E quanto mais eu crescer, mais sozinho eu vou ficar. Mas não é porque eu vou ficar sozinho, quanto mais eu cresça, que eu vou desistir de crescer. Eu continuarei a ser maioria no entendimento e na compreensão, a Assembleia Universal dos Primogênitos, arrolado nos céus, como diz o escritor de Hebreus. Fica de pé para aplaudir o evangelho que vocês estão ouvindo da minha boca. E os demônios calam. E o diabo diz glupt. E disso eu tenho certeza absoluta. Amanhã nós vamos pegar o segundo Adão, Jesus. E vamos começar por essas 3 primeiras tentações do segundo Adão. Transforma a pedra em pães. Pula do pináculo do templo. Fica de joelho, se submete a mim e tu terás todos os poderes concebíveis na existência, no mundo. E muitas outras tentações que não estão nessa sequência de 3, mas que eu vou apresentar a cada um de vocês. Eu aguardo todos no dia de amanhã. Senhor Jesus, que essa 4ª introdução às tentações de Jesus, e as minhas tentações e as nossas, tenha criado algum piso, alguma base, alguma plataforma, tenha enfiado alguma cunha para abrir o entendimento, a compreensão, a percepção e a coragem de trazer as implicações para a nossa própria vida, para que, conscientes de nós mesmos em Ti, cresçamos indefinidamente no Evangelho, segundo a nossa vocação, que é para nos tornarmos conforme a imagem do Filho de Deus. Portanto, esquecendo todas as bobagens e as lavagens cerebrais que nos foram impostas, eu te imploro que haja aqui gente o bastante que deseje prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus,
para ser herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Não por causa do que nós conseguimos metendo a mão na fruta, no fruto, mas por causa da nossa rendição e entrega a Ele, que é a nossa vida, que é o nosso pão, que é a nossa água, que é a nossa provisão, que é a nossa alegria, que é a nossa eternidade, que é o nosso tesouro, que é o nosso bem eterno, sublime e supremo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém.